Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que o Fernando foi atrás da Teresa em outra cidade, e ao chegar lá, a Teresa fica muito feliz ao ver ele e ela pergunta o que é que ele está fazendo ali, e ele responde a ela que veio ali porque não consegue esquecer ela. Eles dois então iniciam a beijoca ali, e nesse momento a Teresa começa a fazer charme, empurra o Fernando e diz que não, que eles têm que parar, porque se ela veio ali para Zacatecas foi justamente para tentar esquecer ele. O Fernando diz a ela que não pode esquecê-la, e a Teresa diz a ele que sente também a mesma coisa, não consegue esquecer ele, mas que isso tem que parar, por isso que ela veio para ali. O Fernando diz que se de fato ela gosta mesmo dele, então que ela largue logo o Arthur, se divorcie dele. A Teresa então pergunta o porquê que ele quer que ela deixe o Arthur, se é por conta que ele não quer ter nenhum tipo de envolvimento e que ele possa sim ficar com ela. Fernando fica sem palavras e ela diz que não, que jamais, porque isso aí nunca vai acontecer. Enquanto isso, lá na casa do Arthur, ele está conversando justamente com a Lúcia, que chegou nesse exato momento, e ele fala que como o Fernando está viajando, então ele, ela, a Lúcia e a irmã dele, a Luísa, então vão sair para jantar. E nesse momento a Luísa vem descendo a escada e pergunta se ela já chegou. Ela diz que sim, e a Luísa toda feliz diz que o vestido de noiva dela já chegou. Então a Lúcia pergunta se ela já provou. A Luísa diz que ainda não. Então é nesse momento quando a Lúcia sobe a escada e diz que elas vão provar sim para ver como ficou, e o Arthur diz que então vai resolver outras coisas enquanto elas provam. Já de volta com a Teresa, ela está revoltada com o Fernando e diz ao Fernando que muitos homens ofereceram tudo a ela só para que ela fosse amantes deles. Teresa olha seriamente para o Fernando e diz a ele que isso aí não interessa a ela. O Fernando então todo apombaiado olha para Teresa e diz que ela sabe muito bem que ela deixa ele maluco, né? Teresa se aproxima e diz que ele também deixa ela maluca e que ele sabe muito bem disso. Fernando fica calado e a Teresa diz que só que nesse caso aí ela não quer ser mais uma na lista de conquista dele. O Fernando pede a ela que ela não negue ali a possibilidade deles dois estar juntos. A Teresa diz que também já pensou muito em tudo o que aconteceu e que então ela chegou em uma conclusão. O Fernando pergunta a ela que conclusão é essa. Teresa diz a ele que eles dois têm sim que esquecer tudo o que aconteceu. Teresa diz que já falou para ele que veio ali fugida dele para tentar ali esquecer e manda ele ir embora ser feliz com a Luísa. Fernando fica calada, ela vai se afastando um pouco e diz que sabe que não vai conseguir ser feliz com Arthur, mas que ela está designada a ficar ao lado dele. Fernando se aproxima, pega nas mãos dela e diz que não é justo que ela fique ao lado de um homem que não faz ela feliz. A Teresa diz que sabe muito bem disso, só que agora ela não pode se separar porque ela sabe muito bem que só ao lado dele ela consegue se conter. Fernando fica zoiudo e ela diz que não consegue se entregar por completa para ele, para o Fernando, como ela queria. O Fernando então começa a beijá-la, chama ela de amor e pede a ela que por favor que ela esqueça isso agora. A Teresa continua com os seus joguinhos ali e diz a ele que não, que ele tem que fazer de tudo para esquecer ela, só que ela vai lá e taca beijo nele para cima, tentando lhe seduzir, e depois empurra ele novamente e diz que ele tem que ir embora e esquecê-la. Teresa fica mostrando ali como se tivesse amargurada e diz para que ele, o Fernando, não torne isso ainda mais difícil. O Fernando começa a se revoltar e diz que o negócio é porque ele não aceita que ela se dê assim tão facilmente, porque ela não é assim. Fernando continua dizendo a ela que ela conseguiu vencer e sair daquele bairro que ela tanto odiava, e que há pouco tempo ela saiu daquela cama que parecia que nunca ela iria sair, e que olha aí, ela se recuperou. A Teresa diz a ele que sim, que é verdade, e que se tem uma pessoa que está tentando de tudo para vencer na vida é ela, só que nesse caso aí ela não pode mais. A Teresa se aproxima do Fernando e diz a ele
que todo mundo nessa vida tem um limite, que ela acabou de chegar no dela e que ela apostou no amor lá com o Arthur, até mesmo contra a sua mãe que queria que ela ficasse com o Mariano. Ela diz que mesmo assim, logo depois tudo mudou. O Fernando, achando mesmo que vai conseguir pegar o ponto fraco da Teresa, achando que ela está de fato sofrendo, ele diz a ela que se ela não está sendo feliz com o Arthur, então ela tem sim que se separar. Teresa fica com a sedução dela, começa a esfregar a boca dela ali na do Fernando e diz que talvez sim ela faça isso, mas quando ele se casar com a Luísa, porque assim ele vai embora para bem longe e aí sim ela vai poder tomar uma decisão. Teresa começa a alisar o Fernando, que fica às 4 rodas arriado por ela. Eles então iniciam novamente uma beijoca ali e a Teresa fica todo o tempo dizendo que ama ele. Ele abraça ela e chama eles dois para que eles entrem. Teresa então diz a ele que ela não pode fazer isso, pelo menos enquanto ele estiver com a Luísa. O Fernando então pergunta a ela o que ela quer que ele faça, se ela quer mesmo que ele cancele ali o casamento dele, e ela fica calada e ele responde a ela que isso ele não pode fazer com a Luísa. Teresa sai um pouco de lado e ele diz que não pode fazer isso, e mais agora que está faltando tão pouco para o casamento deles. A Teresa se revolta e diz para que ele saiba muito bem que ela foi a primeira a querer ficar longe dele por conta da Luísa e o Arthur. Ele fica calado e ela diz que conhece ele muito bem porque ele já está acostumado que todas as mulheres se entreguem por completo para ele, né? Ele fica calado e ela diz que ele não pode de forma nenhuma negar a essência dele. O Fernando responde a ela que sim, que eles podem mudar quando estão apaixonados. Fernando logo em seguida beija ela empurra ele, começa a sorrir e diz que então é verdade que ele nunca esteve apaixonado pela Luísa, né? Enquanto isso, a pobre da Luísa está testando ali o seu vestido e elas ficam dizendo que a Luísa está muito linda. De volta com a Teresa, que tinha perguntado ao Fernando que de fato ele não tinha se apaixonado pela Luísa, então ele fala para ela que o que ele sente pela Luísa não é a mesma coisa do que ele sente por ela, por a Teresa. Teresa começa a sorrir e ao mesmo tempo muda sua personalidade, fica com a cara revoltada, se aproxima do Fernando e diz que se de fato isso for verdade, ele não deveria ter vindo até ali. Fernando fica zoiudo e ela diz que porque assim ela só pode comprovar que ela é apaixonada por ele. Teresa fica todo o tempo ali parecendo capiroto tentando tirar o juízo do Fernando e diz que agora ela não pode fazer mais nada a não ser ficar todo o tempo pensando nele. O Fernando chama pelo nome dela, ela chama ele de amor, os dois começam a se beijar novamente e ela diz que não se importa com mais nada a não ser ficar só ao lado dele, beijando ele com os olhos olhando pra cima, olha. Ele então chama ela para entrar e pede para que ela então fique com ele. Ela diz que não pode e volta novamente ali para a grade. Teresa olha seriamente para o Fernando e diz que eles dois têm que fazer as coisas corretamente e fala que ela tem que se divorciar do Arthur e ele se separar da Luísa. Logo depois que a Teresa dá um beijo no Fernando, ela sai e deixa nesse exato momento o Fernando entre a cruz e a espada sem saber o que fazer.